Olá, bem-vindos ao podcast Sem Diálogo. O que vão ouvir a seguir é o áudio de um direto feito no Instagram com a convidada Sara Rocha, também conhecida por ter a conta Autismo em Português. Poderão encontrar este direto na conta Autismo em Português e também na conta Podcast Sem Diálogo. A Sara é uma ativista nas redes sociais e a nível presencial. Portanto, durante este direto, a Sara vai nos contar como é ser ativista nas redes sociais e como é que isso difere do ativismo presencial. Fiquem ligados. Olá! Oi, já deu. Olá! Finalmente, não é? Então, o Ainda meu, bem. o meu Instagram não está a funcionar corretamente. Não sei porquê, eu tentei te convidar, mas não consegui. Espero que não tenha sido cancelada nas redes sociais. Não, acho que não há problema. Isto às vezes tem pancas temporárias. Olha, Sara, muito obrigada por teres aceitado este convite de falar comigo sobre as redes sociais. Um, Pronto, tu és uma ativista nas redes sociais e não só, não é? Tu também és ativa a nível político. Que penso que, bem, agora deve ser mais remote, mas penso que também fazes isso a nível Um presencial. bocadinho, sim. E eu decidi falar contigo porque eu tenho visto muitos dos teus posts, eu sou tua seguidora e gosto muito daquilo que tu partilhas, acho que é super relevante Oh, obrigada. e super fundamentado, o que é muito importante nos dias de hoje, porque cada pessoa tem uma opinião e tudo o que tu partilhas está muito fundamentado com artigos científicos na grande maioria das vezes. Então eu queria começar por te perguntar como é que tu vês isto de fazer ativismo nas redes sociais? Pois, eu inicialmente, eu vou ser sincera, eu não estava a pensar fazer ativismo. Eu quando comecei a escrever, de certa forma, foi para eu compreender-me um bocadinho melhor a mim mesma e para quase fazer uma revisão das informações que eu estava a receber, porque estava a receber tantas informações, não é? E coisas tão interessantes e experiências pessoais tão importantes que eu queria, de certa forma, guardar essa informação ou organizá-la. E no meu cérebro é isso que eu faço, eu organizo através de artigos, comparo com aquilo que já tenho na minha cabeça, faz sentido, não faz sentido, porque é que não faz sentido, e tento organizar de certa forma. Acabou por ajudar pessoas e a partir do momento que começou a ajudar pessoas, acabei por, ok, então faz sentido eu continuar isto. E acabou por ser o ativismo pelo facto de eu não ter receio de postar coisas que as pessoas não estão totalmente à vontade ainda. E já aconteceu isso, como já deves ter visto, de colocar um post mais controverso, principalmente quando é LGBTQ, ou algo do género, que as pessoas ainda têm algum preconceito com, e acaba por haver mais complicações. Agora, é complicado? É. Se eu prefiro fazer ativismo fora das redes sociais, sem dúvida. Pois, olha, Sara, desculpa, antes de continuarmos, será que eu posso fazer isto com a conta do podcast? Que eu reparei agora que não estou com a conta do podcast. Será que Claro. podes? Desculpa lá, eu vou. Queres que eu te adicione? Eu adiciono o podcast. Faz favor, se faz favor. Olá, Sara, de novo. Já deu? Já deu, peço imensa desculpa, Boa. está baralhado. Então, para contextualizar aqui, o meu Instagram não está a funcionar corretamente e nós começámos a falar um bocadinho com a minha outra conta do Instagram, porque eu tenho duas, e portanto estávamos a falar um bocadinho acerca do ativismo nas redes sociais. A Sara é uma pessoa fantástica, faz um trabalho fantástico Obrigada. nas redes sociais e fora delas, nomeadamente na vida política, e portanto eu estava a dizer que os posts dela são muito fundamentados e a Sara estava a falar um bocadinho no porquê disso, dela se organizar dessa forma
e também no facto das coisas começarem a ajudar pessoas. Então estavas a dizer que começaste a ver que estavas a ajudar pessoas, então continuaste a partilhar informação nas redes sociais. Sim, exato. E a questão no autismo é que há tanta desinformação, há tanto caos, ou seja, por dizer que as vacinas causam o autismo, a vacina do Covid estar agora relacionada, ou seja, há tanta desinformação que é facilmente, que cai facilmente assim que começamos a ler os artigos científicos que estão por detrás disto. Que realmente foi uma forma de eu também me organizar a mim para compreender toda esta desinformação que eu estava a ler, não é? E eu acho que é importante porque assim, nós temos agora, principalmente agora com a questão do Covid, temos cada vez mais pessoas anti-vacinação, e uma coisa é ser anti-vacinação ou não querer se vacinar por ter reações alérgicas ou por ter reações bastante más, o que acontece, principalmente em algumas pessoas com deficiência. Outra coisa muito diferente é não fazer porque achar que podem ficar com autismo. Não faz sentido. Mas sim, é um bocadinho por aí. Eu acho que foi uma forma de eu tentar combater até na minha própria cabeça toda esta desinformação. E muito bem, a informação que tu tens é bastante útil para toda a gente. Tenho aprendido muito contigo. Então estávamos a falar que em certas situações tu partilhas coisas, por exemplo, mais ligadas a LGBTQ, e as pessoas às vezes têm comentários que são desapropriados, que não são muito simpáticos. Como é que tu lidas com tudo isso? É assim, há uma grande diferença entre como eu comecei a lidar no início e como eu lido agora. Acho que é um pouco por experiência e por hábito e por compreender agora um pouco o que está mais por detrás destas situações. Agora, o que eu posso dizer é que eu utilizo um bocadinho humor. Ou seja, eu tento responder com humor, com brincadeira, porque senão de outra forma, há coisas que não dá de outra forma de responder. Mas inicialmente confesso que me afetava imenso. Porquê? Porque no início o que eu compreendia era que as pessoas achavam que o que eu disse estava errado e tomava isso como algo pessoal. Mas com o tempo eu comecei a compreender que, mesmo quando eu falava de artigos científicos, quando falava de um estudo qualquer que foi feito, também tinha pessoas a dizer, mas eu não concordo. Ok, assim, isto não é 100% certo, ainda se está a investigar, mas é um estudo que saiu que diz isto. Se calhar vai ser um estudo e que depois que corrige e que as percentagens mudam. Agora, não é uma questão de concordar ou não concordar, é um estudo. Portanto, a não ser que o estudo realmente esteja mal feito, não é uma questão de concordar. E realmente, ao final de algum tempo, compreendi que isto não é algo pessoal, não é algo sobre mim, é algo sobre a pessoa que está a fazer esse comentário. E sobre os preconceitos que essa pessoa tem com o autismo, com o LGBTQ, com seja o que for que está a incomodar naquele momento. Sim, eu acredito que não seja fácil de lidar com comentários negativos quando o nosso intuito é positivo e é tão informado como no teu caso, não é? Que no teu caso tu partilhas alguns artigos e os artigos, obviamente, na academia são revistos e parece até serem publicados, mas hoje em dia parece que toda a gente tem uma opinião muito forte e leva as coisas muito a peito. E às vezes também o que eu penso é que às vezes as pessoas dizem coisas que não diriam cara a cara. O que é que tu pensas sobre isto? Sem dúvida, acho que sim. Já nos disseram bastante coisas, eu nem sei como é que é dizer, mas coisas que por vezes eram insultos e os insultos tu compreendes que não faz sentido, porque não é
essa pessoa nem te conhece. Agora há coisas que são capacitismo a tentar passar por ser caridoso. Por exemplo, tive uma pessoa que veio ter comigo a dizer tens que ir a este templo porque se encontrar Jesus ele cura-te. Mas curar de quê? Eu não estou doente, eu tenho uma deficiência, não vou ser curada de nada. Realmente há determinadas coisas que têm que ser um bocado levadas com humor, porque não há outra forma de responder a isto. Quer dizer, o que é que eu vou dizer? Por muito que eu fosse crente, por muito que eu quisesse uma cura, que não é algo que seja fácil de se lidar, não é? E ao mesmo tempo aquela pessoa está a dizer que eu, como autista, eu não posso gostar da pessoa que sou e que tenho que andar sempre à procura de ser uma pessoa normal. E portanto chega um momento que só mesmo com humor é que se vai lá, porque senão a minha saúde mental não aguenta. Claro, claro, porque isso acaba por ter muitos impactos na saúde mental, nomeadamente na ansiedade, e acredito que não seja fácil. Tu foste partilhando algumas das tuas experiências nas redes sociais e algumas, infelizmente, dos teus comentários e respostas desmedidas que fazem. Hoje em dia, levas isso mais de uma maneira mais, como é que eu ia dizer, mais na desportiva, se for dar essa expressão? Sim, acho que sim. Existem comentários que ainda me afetam, claro, mas em geral eu tento partilhar quando tenho este tipo de comentários, não para expor as pessoas, porque eu normalmente nunca ponho nomes ou fotos ou nada, mas para as pessoas compreenderem também primeiro o que é que os ativistas passam, não é? Porque existem muitos ativistas autistas que acabaram por ter que sair, porque não conseguiam, por causa destes comentários, por causa destas pessoas, desta pressão. Obviamente nós podemos ter, nem todos, mas alguns autistas podem ter dificuldades com saúde mental. É o meu caso, tenho ansiedade generalizada, portanto tenho algumas dificuldades para lidar principalmente com questões sociais, que é o caso, e conflitos. Mas realmente é uma forma também de eu não interiorizar o que aquela pessoa me está a dizer. Ou seja, assim eu estou a exteriorizar e dizer isto foi o que alguém me disse. Podia ter dito a qualquer das vossas crianças ou a qualquer outro autista. E é uma forma também de certa forma que as pessoas não voltem a fazer, não é? Porque as pessoas não gostam de ser chamadas à atenção. Sim, sim. E um dos tipos de comentários que eu sei que já te fizeram, também já fizeram a mim, mas numa escala completamente diferente, é que no teu caso as pessoas olham para ti e algumas pessoas podem dizer que olham para ti e não sabem que tu és autista, não é? E há alguns comentários nesse sentido, como se tu não tivesses o direito de estar aqui a falar sobre o que é ser autista, não é? O que é que tu dizes a essas pessoas? Como é que tu reages a uma situação destas? Bem, eu digo que sou mais autista do que elas para falar sobre isso. Isso é certo. Eu acho que existe uma ideia que a escala, o espectro do autismo é do menos autista para o mais autista. E que ser não falante é ser mais autista. Quando na realidade o espectro não é nada disso. Ou seja, eu vou dar um exemplo na ASAN, que é Self-Advocacy americana, tem o Harry, que é um autista não falante, e ele teve na universidade, fez o curso de Psicologia com aparelhos de comunicação alternativa, acabou o curso de Psicologia, está a trabalhar como especialista na área da deficiência, trabalha nessa associação, mas, por exemplo, eu conheço outra autista que estava a tentar fazer a universidade, é considerada autista de nível 1, ou seja, do menos apoio, e simplesmente não conseguiu. Não conseguiu mesmo, por causa das dificuldades que ela tinha com a parte da socialização. E, portanto, quando nós dizemos que é um espectro em todos os traços autistas, ou seja,
uma pessoa, um autista não falante, que não tem nada a ver com inteligência, pode ser extremamente inteligente e ter menos dificuldades a nível social ou sensorial, e poder, por exemplo, estar na universidade sem problemas, com o apoio, claro. E uma autista de nível 1 pode ter imensos problemas a níveis sensoriais ou sociais, mas falar. E, portanto, eu acho que essa ideia do não falar é mais autista. É assim, claro que temos os 3 níveis, não é? E cada nível tem a sua parte de apoio. E existem pessoas que precisam de mais apoio, especialmente se forem não falantes. Agora, existem muitas semelhanças entre nós. Existem muitas semelhanças entre autistas. E é impressionante, porque nós, quando começamos a conhecer pessoas... Eu hoje ontem estive com 2 autistas, eu hoje estive com 5. Porque eu também sou bastante ativa aqui no Reino Unido. E nestas 5, uma tinha modificações corporais, ou seja, tinha tatuagens, piercings em todo lado, cabelo azul. E depois era eu, tinha outra rapariga que era muito mais, obviamente, os traços eram mais óbvios, porque ela também tinha tics, não é tics, é o stimming, mas ela também tinha um pouco de Tourette. Ou seja, existe a ideia de que, primeiro, que o autismo está na cara, ou seja, que se vê, e depois que isto aqui é tudo ou somos mais autistas ou menos autistas, e se formos menos autistas, não temos direito a falar pelos mais autistas. Quando, assim, eu não estou a falar por mais ninguém, eu estou a falar por mim. Depois, o que eu faço é partilhar a experiência dos autistas com que eu comunico. E tento fazer isso o melhor que posso, pronto, mantendo as pessoas como anónimas, obviamente, por razões de segurança, mas é isso que eu faço, e comunico todos os dias com autistas, estou praticamente todos os dias hoje em dia com autistas, e é mesmo, mas não estou a falar por eles, por isso é que eu criei a associação, para eles poderem falar por eles. Claro, claro, e faz todo o sentido. E isto não acontece só no caso do autismo. Por exemplo, para mim, as pessoas também dizem, então, mas tu pareces normal. E eu sei que as pessoas não dizem isso por mal, atenção, mas às vezes parece que algumas pessoas tentam passar a mensagem que estamos a fazer uma coisa grande de uma coisa que é pequena, percebes? Enquanto que é um facto que nós temos a deficiência. Embora, se calhar, em proporções menores que outras pessoas, mas é um facto que temos a deficiência e acho que não devemos estar sempre a provar que a temos. Acho que isso é um bocadinho, caímos um bocadinho no ridículo nesse sentido. O que é que tu achas? Exato, eu acho que sim, eu acho que é isso, e é o facto de haver pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência a falar como se elas tivessem mais autoridade para falar de pessoas com o que elas consideram ser menos deficiência, mas de qualquer forma têm uma deficiência. E é isso que eu não compreendo, quer dizer, mesmo que as pessoas digam, mas és menos autista, pois está bem, mas sou mais autista que tu. Portanto, eu posso falar pelo menos pela minha experiência, não é? Sim, sim. E isso leva-me também a pensar, às vezes há eventos sobre determinadas, por exemplo, sobre o autismo, e as pessoas com autismo não são incluídas. E houve um caso, não vale a pena entrar em detalhes, em que realmente as pessoas, os autistas, comentaram que infelizmente não estavam incluídos, não é? E depois a reação foi um bocadinho negativa. Porquê que tu achas que as pessoas reagem tão mal ao facto de, ou à opção de incluírem as pessoas com autismo num evento sobre o autismo? Bem, eu não quero ofender ninguém, portanto eu vou tentar dizer isto de uma forma que eu sou muito direta e às vezes, pronto, sou autista, não é? E portanto às vezes pode parecer que eu estou a ser agressiva ou a dizer alguma coisa de uma forma, mas portanto espero dizer bem isto. O que eu ia dizer é que as pessoas que elas têm boas intenções, eu sei que elas têm boas intenções, mas muitas vezes elas tratam-nos como se nós fôssemos
inexistentes, ou seja, como se o autista não tivesse qualquer capacidade cognitiva de pensar por si mesmo sobre o que é a sua vida. E mesmo não falantes têm, ou seja, o não falar não significa que não haja inteligência, não significa que não tenham a sua própria opinião, vontade de ser independentes, ou até mesmo ser independentes. Portanto, agora, eu acho que pessoas não autistas tiveram o monopólio das associações e ainda têm. Em Portugal, eu penso que somos 2 associações que têm autistas nos quadros, e o resto das associações normalmente o que fazem é ter pais especialistas, que também são importantes, mas acabam por pôr de lado o autista quase como se ou pomos um autista que é mais autista, ou o menos autista não tem tanto espaço para falar, porque não é tão autista como os outros. E portanto, existe alguma complicação nessa área. E de facto, essa situação foi uma situação um bocado triste, sinceramente. Eu no início, confesso que não ia dizer nada. O que aconteceu foi colocaram um comentário só com o meu nome para eu ver, a dizer que era curioso não ter autistas, não é? Porque até era algo que se chamava sentir na pele o autismo. E a única coisa que eu comentei foi yikes, porque realmente, assim, não faz sentido. Se vamos estar a dizer sentir na pele, tem que ser pelo menos um autista, não é? Obviamente que todas as pessoas à volta do autista, né, sentem na pele, na sua experiência como não autista. No entanto, eles não sabem o que é que o autista em si está a sentir. Mesmo a minha mãe, ao crescer, não é? Houve momentos em que ela não sabia aquilo que eu estava a sentir, e hoje em dia eu digo, eu estava a sentir isto, e ela, mas eu pensei que era outra coisa, pensei que estavas triste, ou... Percebes? Há ali estamos a falar de 2 pessoas diferentes, nunca ninguém consegue conhecer a outra pessoa como a pessoa se conhece a si própria. E eu acho que quando nós comentámos que era curioso, realmente tivemos imediatamente uma reação de mas curioso porquê? Porque os autistas não podem falar, portanto nós somos a voz deles. E eu não gosto disto, eu não gosto que as pessoas digam isto. Primeiro porque não nos estão a dar voz sequer, nem nos estão a dar hipótese de o fazer. E depois porque os autistas têm voz. Alguns autistas têm deficiência intelectual ou dificuldades na fala que não conseguem mesmo comunicar ou não têm acesso a comunicação alternativa, mas muitos autistas também falam e têm as mesmas experiências e é importante partilhar essas experiências porque existem algumas que são bastante semelhantes entre nós. E temos diferentes dificuldades, diferentes pontos fortes, mas existem algumas coisas que nós, ao comunicar, dizemos, pois é, eu também sou assim, eu também faço isso. E ajuda bastante a compreender aquilo que estamos a sentir. E não dar espaço aos autistas para falar, mas depois dizer que essas pessoas são a voz deles, não. Peço desculpa, mas podem estar a fazer ativismo pelos vossos filhos, tudo bem, nós precisamos de mães, pais, especialistas, o tio, a tia, precisamos de toda a gente, seja aqui a lutar pelos autistas. Não podem dizer que são a voz deles, não é? Porque não são. A pessoa tem sempre a sua própria voz. Sim, faz todo o sentido. Então, não estamos na pele dos outros, isto é mesmo, independentemente das nossas condições, é um princípio que todos nós sabemos, é que nós podemos eventualmente fazer uma ideia do que a outra pessoa está a sentir, mas não estamos na pele dos outros, não temos a vivência dos outros e não temos também pessoas sem deficiência, não têm a deficiência para conseguir perceber aquilo que se passa. Embora mães e familiares, diz. Ia só dizer que acho que desumaniza, porque o que estão a dizer é que aquela pessoa é não existente, ou seja, não é um humano na sua totalidade, não tem a capacidade de saber o que é que está a sentir, e isso não só irrita-me, ao ponto de que depois
eu sou bruta a dizer as coisas e às vezes as pessoas podem pensar que eu estou a ser agressiva, o que é um bocado irónico, visto que são pessoas que já estão habituadas a trabalhar com autistas, supostamente, e que já sabem que nós falamos de uma forma muito direta, mas realmente chega um momento que eu sei que se alguém for ler aquilo vai-lhe doer. E foi isso que aconteceu. Eu tive autistas a virem ter comigo a dizer, olha, Sara, o que eu li magoou-me imenso, porque eu nunca... Saber que as pessoas acham que eu não tenho a capacidade de pensar por mim mesmo e depois tentar descredibilizar quando eu estou a tentar o fazer. Foi isso que aconteceu. Não fui só eu, pronto, de certa forma, a protestar contra a situação. O que aconteceu é que eles tentaram-nos descredibilizar, a todos os autistas que estavam lá a comentar, que eram bastantes, e até pais de autistas. E ao dizer que pronto, que éramos pessimistas, eu cheguei a receber uma senhora que veio ter comigo e discutir comigo, a dizer que eu não tinha valores, quando a única coisa que eu estava a pedir era para que dessem espaço para autistas. Eu não estava a dizer não deixem as mães falarem ou não deixem os especialistas falarem, não. Aliás, mesmo na Associação Portuguesa Voz do Autista, nós temos mães, nós temos especialistas. Agora, tem que haver sempre espaço para vós autistas. E o que foi dito é, mas não os bloqueamos. Ok? Mas também não lhes deram espaço. Não foram convidados à partida. E é esta ideia de que só por não bloquearem uma pessoa estão a dar espaço para a voz dessa pessoa, o que não é verdade. Exatamente. E mesmo, como estava a dizer há pouco, mesmo que a pessoa seja não falante, há sempre maneira de incluir a pessoa e de fazer com que a pessoa dê a sua opinião. Mas há efetivamente uma crença que os coitadinhos ou incapazes, ou esta ideia um bocadinho capacitista, que desumaniza, como tu disseste. E eu lembro-me que tu partilhaste o nome de uma organização, penso que era americana, que eu agora não me lembro o nome, que tem um vídeo, um anúncio, penso que passou na televisão, que tratava o autismo como se fosse uma coisa quase diabólica. Sim. A recordar agora do nome da associação, mas parece-me que é uma associação que foi criada por familiares de autistas e depois eles trabalham nesta consciencialização do autismo, se assim posso dizer. Tu achas que há muito este tipo de abordagem de diabolizar a condição do autismo? Sim, não só do autismo, várias, na verdade, mas sim. A associação é Autism Speaks. Eles, em termos, a comunidade em geral não gosta deles, apesar de haverem autistas que já tiveram boas experiências, obviamente, como tudo. No entanto, em geral, a comunidade não gosta deles precisamente pelas coisas que já fizeram no passado. Uma delas foi constantemente financiar tentativas de cura, ou seja, já foram gastos. E quando, mas alguns autistas podem querer a cura, é sim, podem, mas entretanto já se gastou bilhões nestes anos todos, não foi encontrada uma cura, portanto, se calhar a certa altura já chega, vamos pôr este dinheiro para ajudar realmente os autistas que estão a ter dificuldades na escola, no emprego, etc. Coisa que não temos absolutamente apoio quase nenhum. E o que aconteceu realmente foi isso, eles fizeram um vídeo em que houve um backlash extremo na altura, ao ponto de eles terem que tirar o vídeo, mas o vídeo nunca desapareceu. E nós damos esse como um exemplo de como algumas pessoas nos veem. E o vídeo basicamente o que diz como se fossem falar de uma criança desaparecida, pois o autismo, ele está em todo lado, ele pode estar na tua casa, quase como se fosse, sei lá, um assaltante, e depois o autismo destrói casamentos, e é assim, aquilo
se falava como se fosse um vilão que estava escondido e que pudesse atacar qualquer família e qualquer criancinha e levar a criança que eles têm e trazer a outra. Na verdade, é quem somos. Eu não me consigo imaginar sem ser autista. Ou seja, quando estão a demonizar o autismo, o que eles estão a fazer é demonizar-me a mim mesma, a dizer que a minha personalidade não é o suficiente e que queriam era que a Sara desaparecesse e que a criança que eles pensam que eu devia ser, que tivesse nascido. E é isso que eu vejo quando vejo esse tipo de publicidade, quando vejo pessoas a dizer que querem continuar a procurar curas ou prevenção. Existe muito dinheiro investido agora em reconhecer a parte genética para realizar aborto, como já é feito com síndrome de Down. E realmente nós estamos constantemente a ter que lutar pela nossa própria existência. É que nem é lutar para termos um mínimo, às vezes, de aceitação. É lutar para existirmos. Sim. Sim, do que acaba por não fazer sentido. E hoje em dia na internet as coisas correm muito mais rapidamente. Por exemplo, podemos ver esse vídeo dessa organização no YouTube, sendo uma organização, penso que é de origem americana. A informação corre muito rapidamente e há também um backlash muito rápido. E eu tenho sempre isto na minha cabeça. Há coisas que é preciso chamar a atenção, como por exemplo o caso desse vídeo infeliz, mas às vezes também as pessoas são canceladas muito rapidamente, não é? Então onde é que está aqui a barreira entre o que devemos denunciar e o que não devemos denunciar ou não devemos cancelar? Sim, é assim, eu pessoalmente, e esta é a minha opinião pessoal, eu não concordo com o cancelamento. Eu concordo com o ter responsabilidade, admitir a responsabilidade e fazer melhor. Porque todos nós erramos, todos nós somos capacitistas a certo ponto da nossa vida. Isto é uma constante desconstrução, temos que continuar a trabalhar nisso. E toda a gente tem bias, toda a gente tem tendências desenvolvidas pela sociedade, não é? Contra o que está fora, de certa forma. E, portanto, isso existe em cada um de nós. Agora, nós temos é que ter noção de que ela existe e desconstruir constantemente isso. Agora, existe uma diferença muito grande, que é, por exemplo, há cerca de um ano atrás, quando tivemos a Ministra da Saúde a comentar e a dizer a palavra autista, mas assim que foi chamada a atenção, ela pediu logo desculpa e até se disponibilizou a sentar-se connosco e a falar sobre o autismo em Portugal. E depois temos o outro lado, que fazem algum tipo, por exemplo, esse vídeo ou o filme da CIA, da Music, ou sei lá, algo que é bastante capacitista, mas depois, em vez de admitir, não, tentam dizer que eles é que estão certos e que tu é que estás errada. Mas toda a gente diz isso, toda a gente usa autista como uma palavra, como se fosse dizer que tu estás no próprio mundo. Ok, mas não devia. Ok? As pessoas podem dizer isso, mas não é algo que se deve ser dito. E as pessoas às vezes não compreendem e acham que têm razão e depois ficam defensivas e agressivas também quando as pessoas lhes chamam a atenção. E foi o que aconteceu também com essa associação, nesse evento que só tinha pessoas não autistas, foi o facto de terem ficado bastante agressivos. Tive comentários, inclusive um dos comentários foi de uma diretora de uma associação de paralisia cerebral que disse: felizmente eu não sou autista nem tenho familiares autistas. Ela disse isso a uma autista e depois apagou o comentário. Mas realmente é isso, é sabermos que as pessoas que estão no quadro destas associações a tentar ajudar pessoas autistas podem não ter a melhor informação para realmente ajudá-las.
porque as crianças vão ouvir este tipo de comentários, vão interagir com este tipo de pessoas, elas vão ter capacitismo internalizado por assumirem de que realmente elas não têm a capacidade de falar por si próprias. Sem dúvida. E sabes o que é que me choca mais? É as pessoas podem pensar isso para elas, o que já não é muito bom, não é? Mas depois passam para a escrita e quando escrevem de uma forma muito agressiva. E eu pergunto, onde é que nós estamos? Quer dizer, esse tipo de coisas, felizmente não tenho ninguém na família autista ou algo do género que ela disse. Isso, como é que as pessoas tomam a iniciativa, principalmente com esses cargos de exposição pública? Porque não? Como é que as pessoas tomam a iniciativa de escrever esse tipo de coisas? Parece que o que nós escrevemos nas redes sociais não tem consequências, quando na verdade tem, não é? Porque é algo que nós escrevemos e nós partilhamos com o público. Pois, mas eu acho que este tipo de coisas são coisas que são ditas não só nas redes sociais, mas em todo lado. Porquê? Porque continua a haver a ideia de que a pessoa com deficiência não é na sua, pronto, como disse antigamente, não é inteiramente humano. Ou seja, existe algo quase desumano numa pessoa com deficiência. Portanto, dizer isto faz sentido para elas. Ou seja, dizer que, felizmente, eu não sou esta pessoa, para elas faz sentido, porque na deficiência, quem é que gostava de ser deficiente? Quem é que pode querer ser deficiente? É aquela... isto é algo que é uma tragédia, que tem que se curar, tem que se ajeitar, tem que fazer cirurgia para curar. E, de certa forma, é esta ideia de que a ciência é algo para se desaparecer, que leva a que estas pessoas achem que seja aceito dizerem que nós não devíamos existir, porque não devíamos, porque quer dizer, isto é horrível, não é? Uma tragédia, é triste. Eu acho que é um pouco isso, e as pessoas têm que compreender que nós não somos nenhuma tragédia. Se forem a ver, imensas pessoas que vocês admiram são pessoas com deficiência, e é ridículo continuarmos a assumir de que no modelo médico que de repente nós vamos curar tudo e não vai haver pessoas com deficiência, porque só vamos perder. Exatamente, porque nem é uma coisa possível de fazer. Não. É impossível chegar aqui e dizer, bom, agora está tudo curado, porque encontramos a cura para toda a gente. E a verdade é que tu também disseste que as pessoas não têm que necessariamente estar à procura de uma cura, não é? Principalmente em condições que não existe cura, não é? Porque, tudo bem, algumas pessoas podem querer procurar essa via e está tudo bem com isso, mas outras só querem melhorar a sua qualidade de vida, não é? E Exato. temos que nos focar mais na qualidade de vida das pessoas, mais do que na cura ou na qualquer coisa espiritual que nos vai iluminar o caminho, não é? E às vezes eu sinto que as pessoas, portanto, fazem esse tipo de comentários, esse tipo de sugestões das curas, do caminho espiritual, e se uma pessoa responde ainda que educadamente, não é bem recebido. E depois uma bola de neve, é comentário, abaixo de comentário, acaba. Sim, exatamente. A situação em que realmente me disseram, por exemplo, que devia procurar Deus, ou devia procurar Jesus, o que eu respondi foi, mas Deus foi quem me fez. Portanto, eu acho que ele está bem com isso. Eu, se for falar com ele provavelmente vai dizer, não, mas eu fiz assim, era isso que eu queria. Portanto, é tranquilo. E eu uso, pronto, é um bocado tipo, com humor, porque o que é que eu vou dizer? Que vou justificar a minha existência? Vou gastar do meu tempo para tentar lhe dizer que a minha existência faz sentido, mesmo que para ele possa não parecer? Acho que não vale a pena. Então, o que eu respondo normalmente é com humor e tentar brincar com a situação, porque realmente, assim, eu posso procurar Deus eu acredito que haja um poder maior que nós. Agora, se eu encontrar um dia, provavelmente ele vai me dizer que foi assim que me fez e eu estou muito bem com isso. Exatamente.
Percebo perfeitamente. Às vezes dizem muito que vão rezar por mim e eu agradeço. É sempre bom que alguém reze por nós. E se não, que irei estar curada amanhã, mas é sempre bom que rezem por mim e eu agradeço sempre. Não rezem para eu ser curada, rezem para eu conseguir o meu emprego, para que ganhe o Euromilhões. Agora curada não preciso, obrigada. Mas podem rezar pelo meu bem-estar, está tudo bem. Exato, exato. Olha, no início, e temos vindo a falar que tu tanto fazes ativismo online como presencial, embora que agora os últimos tempos tenham sido um bocado atípicos. Quais são as maiores diferenças que tu notas nas interações com as pessoas entre o ativismo que tu fazes online e o ativismo que fazes de uma maneira mais presencial ou mais tradicional, digamos assim? Bem, eu sinto muita diferença, imensa, aliás, mas não sei se é pelo tipo de pessoas que eu acabei por conectar ou se é realmente pela diferença de estar na presença. Eu faço parte, por exemplo, agora da Human Library, aqui no Reino Unido, e no fundo nós temos pessoas que são livros, e tu podes chegar a um evento e dizer, eu quero ler o livro sobre autismo. E eles trazem-te a mim e falamos durante 30 minutos e podes perguntar o que tu quiseres. Mesmo que aches que é super ofensivo, estás à vontade, é uma conversa, podes perguntar o que tu quiseres. E tem pessoas trans, tem pessoas não binárias, hoje tivemos danos cerebrais, sei lá, tudo o que possas imaginar, temos lá. E no fundo, a ideia é partilhar, mesmo que a pessoa pense que se é ofendido. E eu hoje tive um pai que veio ter comigo, e eu, então, mas porquê que decidiu pegar o livro do autismo? E a resposta foi, porque o meu filho é autista, e eu tenho tanto medo por ele, e começou a chorar. E houve uma conversa entre nós, percebes, em que eu falei sobre a minha vida, falámos sobre o filho dele, e ele compreendeu, e no fundo o que ele queria era só sentir que o filho dele vai ficar bem, como qualquer pai. E a conversa que se gerou ali foi algo de tanta empatia, percebes, e tão, não sei, encheu-me o coração totalmente, percebes, enquanto se calhar nas redes sociais o que muitas vezes acontece é que as coisas são percepcionadas de outra forma. Não há uma conversa segura, ou seja, não há um espaço para as pessoas chegar lá e dizer, eu acho, isto pode ser ofensivo, mas eu quero perguntar, porque eu sinto que há uma necessidade de eu perguntar isto. E as pessoas levam a mal, e depois são canceladas, e depois acaba um para cada lado, e não se falou em nada, e nada foi resolvido, e aquelas pessoas se calhar ainda estão mais extremistas do que antigamente. E enquanto que pessoalmente eu acho que é mais fácil comunicar, desenvolver empatia e desenvolver uma conexão, de certa forma, então, desenvolver uma conexão humana que traz a pessoa se calhar mais para o nosso lado e que compreende, vê-nos como humanos, não como um bot só a responder. Sim, faz todo o sentido. Eu acho esse conceito da biblioteca humana muito interessante. Eu já tinha visto na internet, mas nunca estive num evento desses, nem sei se há aqui em Lisboa. Mas acho que... Nós vamos fazer. É? Espero que sim, né? Eu já pedi, eu já disse, eu quero levar para Portugal porque até, pronto, eu era um dos livros, mas uma das melhores partes do dia foi poder falar com os outros livros, ou seja, com pessoas totalmente diferentes, que já passaram por imensa coisa, uma americana negra que vivia no Sul, tinha um americano com danos cerebrais e com filhos autistas, tinha uma rapariga que faz modificações corporal extrema, ou seja, existe tanta coisa e tantas experiências que eu achei que, sei lá, olha, o conceito é incrível e a experiência que tenho de ser presencial e de haver um espaço para conversar e não ter este ódio todo que se gera nas redes sociais,
é algo que é preciso cada vez mais, vá. Sim, concordo. E quando fizeres aqui em Lisboa ou aqui em Portugal, mas sim, Claro. eu concordo muito com isso, mas acho que, mesmo na minha perspectiva, é muito mais fácil estar online do que estar presencialmente, não é? Porque online tu estás escondida, digamos assim, atrás no teclado Uhum. do telemóvel, atrás de um dispositivo, enquanto que pessoalmente hum, tu tens que estar mais Sim, vulnerável, não é? Tens que sim. ter outra abertura, se calhar. E se calhar há pessoas que não se sentem tanto à vontade de o fazer e acabam por estar mais nas redes sociais porque é mais seguro, não é? Sim, e é mais acessível, tá? Também temos que falar que eu se calhar, pronto, fora a parte sensorial, eu consigo ficar no carro e ir ali ao lado. Agora, se formos a falar, por exemplo, em Portugal, de alguém com uma deficiência motora ter que, por exemplo, do Porto até Lisboa, se calhar não tem comboios acessíveis e depois tem que esperar e depois são cancelados, e nem todas as pessoas com deficiência têm o acesso físico aos locais e, portanto, por isso é que é utilizado muito as redes sociais e por isso é que também houve um boom de pessoas com deficiência no mainstream, de certa forma. Eu acho que é o facto das pessoas com deficiência, de repente, com a pandemia, estavam no mesmo sítio que as pessoas sem deficiência, enquanto se calhar antigamente não tinham tanto acesso. Sim, sim, é verdade. As redes sociais acho que têm uma parte muito positiva que é de unir mais pessoas. Eu conheci imensa gente através das redes sociais, incluindo tu, que eu não te conheço pessoalmente, só através Sim. das redes sociais e Zooms e afins. Mas lá está, é outra coisa que temos que balançar é a questão do ódio nas redes sociais, a questão da atenção, se calhar, que damos nas redes sociais e, e perceber que às vezes é só uma rede social, não é? As coisas tornam-se muito grandes, mas o que nós vemos nas redes sociais não é necessariamente a realidade daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Pode ser utilizado também como um escape. Sim, exato. É a diferença também de presencial. Por exemplo, eu hoje estive lá, pronto, esteve nesse evento, e tinha um brinquedo Steam, que eu tenho que estar sempre quando estou a falar, com pessoa, estava com isso e fazia Steam e parava e tinha que sair, depois tinha que ir apanhar ar. E aí as pessoas veem, de certa forma, que eu tenho algumas dificuldades. Enquanto que aqui, eu estou aqui, se calhar estou com um brinquedo de Steam, pronto, em baixo ninguém vê, estou durante uma hora, falo bem, as pessoas pensam que eu não tenho dificuldades nenhumas, que eu não posso ser autista porque não tenho dificuldades. Quando na realidade não é bem assim. E presencialmente eu acho que as pessoas conseguem ver mais quem somos. Nas redes sociais acabam por ver uma versão mais cuidada, de certa forma, porque obviamente as pessoas sabem que eu tenho crises, as pessoas sabem que eu tenho dificuldades, já partilhei bastante sobre isso, mas é algo íntimo. Ou seja, se uma pessoa tem uma crise epilética, eles não vão filmar e postar nas redes sociais. Porquê? Porque é algo íntimo, é algo médico, é uma situação nossa, e que não faz sentido partilhar. A mesma coisa com os meltdowns autistas. Não faz sentido partilhar, não faz sentido pôr um vídeo a ter um meltdown, porque não vai aumentar a consciencialização. Pronto, vão ver aquilo, vão ver num estado de stress, ok, vai ajudar, duvido. E, portanto, realmente essa ideia de que nós não temos tanta deficiência quando pensam é muito diferente no presencial versus as redes sociais. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, tu tens a questão voz do autista, portanto, tu fazes a questão toda do especialização online, tanto na tua conta como também na associação. E que atividades é que estão mais a promover na Associação Voz do Autista? Nós temos trabalhado muito online, principalmente por os autistas estarem muito afastados em Portugal. Isso é muito complicado juntar toda a gente no mesmo sítio.
Mas, portanto, temos feito formações, desenvolvemos bastantes formações. Tivemos a dar uma formação ao INEM, por exemplo, sobre como gerir o meltdown de uma forma humana, uma forma que realmente nos ajude, sem fazer desculpa, de agarrar nas pessoas ou pronto, que se podem magoar, obviamente, ou a pessoa que está a tentar agarrar. E eles disseram que realmente vão colocar uma parte de comunicação alternativa também no protocolo oficial, que é excelente, do INEM. Temos feito grupos de apoio, temos feito estudos em diversas áreas. Estamos agora a desenvolver um projeto com uma associação LGBTQ para fazer um apoio a autistas trans. Temos, sei lá, eu ainda hoje estava a falar sobre os projetos, mas temos bastantes projetos. Estamos a desenvolver aulas de teatro, ou vamos desenvolver, ainda não está a 100%, mas aulas de teatro para autistas para desenvolvimento da parte de expressão, principalmente expressão emocional. Olha, temos muita coisa, mas acima de tudo o que nós queremos é tentar passar a informação não só do que é que o autismo a nível dos psiquiatras mas como é que nós nos sentimos e coisas que realmente ajudem, não a ideia de que isto pode ajudar, não, algo que realmente ajude. Queremos fazer mais diagnósticos, então estamos a ir de encontro àquilo que os estudos nos dizem onde estão os autistas, que infelizmente é em áreas de apoio ao suicídio, saúde mental, e pronto, e temos tentado trabalhar nisso. Temos bastantes projetos, podem ver no site se tiverem curiosidade, mas temos bastantes projetos e cada vez mais, porque depois cada vez mais temos mais autistas lá dentro que querem fazer mais projetos e isso é ótimo. Vamos ter agora também no sábado uma conversa com 2 professores que têm alunos autistas na universidade. Nós já fizemos com autistas estudantes e agora vamos fazer com professores que têm alunos autistas também para partilhar o que é que se pode fazer na universidade diferente do que está a fazer agora. A tua associação, a Associação Voz do Autista, é realmente fantástica porque, no fundo, a comunidade também criam sinergias, não é? Portanto, falaste no INEM, nos professores, ou seja, é uma questão também de educação para a comunidade, não só a comunidade autista, se posso chamar assim, mas também uma educação para todos, não é? E sinergias com vários grupos diferentes. E eu acho isso fenomenal mesmo. Portanto, eu aconselho toda a gente a ver Obrigada. O site da Associação Voz do Autista, fenomenal. Olha, Sara, muito obrigada por esta conversa tão interessante que tivemos. Obrigada eu. Todo o trabalho que tu fazes a nível individual ou em nível da associação. Adoro o teu trabalho e obrigada. É importante, e vou dizer isto de novo, tudo o que a Sara partilha é muito fundamentado. Há pessoas aí que dão opinião por opinião, mas tudo o que a Sara partilha é fundamentado e eu acho que isso é uma coisa rara hoje em dia e é muito importante. Portanto, muito obrigada. Obrigada. A sério, fico um bocadinho feliz. Eu acho que às vezes tem impacto e como eu tenho pessoas a vir ter comigo dizer eu cheguei a ter uma autista que veio ter comigo a dizer que eu mudei a forma como ela via a própria deficiência. Eu, enquanto tiver pessoas a virem ter comigo dizer isso, eu vou continuar. No ponto em que me disserem, ok, já não estás a fazer, já não estás a ajudar, então aí pronto, aí já guardo tudo e vou à minha vida. Sim, acho que deves continuar, porque realmente, mais uma vez, fazes um trabalho fantástico. Olha, obrigada. E tu também. Obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade e uma vez que o meu Instagram não está a funcionar corretamente, eu ia-te pedir para partilhares este vídeo ou se conseguires transferir este direto para depois me enviares, de forma que eu possa partilhar depois esta magnífica conversa. Obrigada, Sara. Combinado. Tenha uma boa noite. Boa noite, obrigada. Viram?
Também. Um beijo e boa noite. Beijinhos, tchau.